Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Meu nome é Fred Rabelo, seja muito bem-vindo aqui ao Projeto Magnata, beleza? E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que você não deveria depender exclusivamente do Instagram, beleza? E como foi que surgiu esse tema, pessoal? De onde veio essa ideia de gravar esse vídeo? Bom, ontem eu estava conversando com um cliente meu, beleza? Ele tinha mais ou menos seus 20 mil seguidores lá no Instagram e 90% do faturamento da empresa dele era baseado apenas na estratégia de lançamentos, beleza? Então o que acontecia? Ele tem um produto, tá certo? Não vou entrar em detalhes aqui sobre o nicho ou o nome dele para preservar sua identidade, tá? Mas basicamente ele passava algumas semanas do mês aquecendo essa base, beleza? Falando sobre o produto, falando dos benefícios do produto dele, e depois de um tempo ele abria lá a live dele e lançava o produto, tá certo? Para essa galera. E realmente ele ganhava dinheiro, pessoal. Não dá pra dizer que não dá certo, tá? Que é impossível dar certo uma estratégia de lançamento. Não é minha estratégia favorita, mas realmente funcionava. Ele ganhava dinheiro lá. Porém, o que acontece? Da noite pro dia, o Instagram dele foi derrubado, tá? Então, enfim, várias especulações do que pode ter sido. Inclusive, alguém pode ter pago um enxame de bots para ir lá denunciar ele, tá? Basicamente essa é a desconfiança, porque o perfil dele foi derrubado por causa de um ataque em massa de denúncias, tá? Enfim, nada de novo debaixo do sol, né? Para quem já está acostumado com esse nicho, beleza? E é justamente após essa conversa que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Então, muita gente comete o mesmo erro que esse meu cliente cometeu. Qual foi o principal erro dele? Basear toda a estratégia de marketing dele em apenas uma plataforma, porque ele acabou ficando exposto justamente a essas questões relacionadas a bloqueios da conta, tá? Então, no momento, hoje, esse cliente ele perdeu 90% do fluxo de caixa da empresa dele, porque ele não tem mais a conta do Instagram. Para tentar reaver ela, ele vai ter que entrar na justiça, e a gente sabe que a justiça no nosso país é muito lenta, tá bom? Então, veja, além de todo o estresse emocional de você perder uma conta na qual você trabalhou anos para acumular aqueles seguidores, ele também perdeu a principal fonte de renda da empresa dele. Então é um cenário de, sei lá, tempestade perfeita. E é justamente por isso que eu acredito que você não deveria se basear apenas no Instagram para crescer a sua empresa, tá certo? Eu já vi muita gente perder contas no Instagram. Então, e eu não tô falando do Instagram aqui porque foi o caso do meu cliente, mas isso pode acontecer com qualquer outra plataforma. Por quê? Porque as pessoas que estão ali na plataforma, a audiência que existe na plataforma não é sua, é uma audiência que pertence para a plataforma. Ou seja, é basicamente você tentar construir sua casa no terreno da sogra. Normalmente, 90% das vezes não dá certo, beleza? Em algum dia, essa pessoa ela vai acordar de manhã de mau humor e vai resolver tirar a sua casa, o faturamento da sua empresa, no caso da analogia aqui, da mão de você. Então, aqui estão os 3 principais motivos para você não construir a sua empresa em cima do Instagram. Bom, o primeiro motivo é justamente a mudança são os bloqueios, aliás, que o Instagram pode dar arbitrariamente a você. Então, aplicar sobre a sua conta. Então, esse é o primeiro motivo. Você pode ser arbitrariamente derrubado, tá bom? Existem várias contas, várias pessoas aí na internet que já passaram por isso. Então, por exemplo, sei lá, o Ryan Santos. Acho que o Ryan Santos ele já perdeu 7 ou foi 8 perfis no Instagram, tá certo? Ele só realmente consegue continuar vivo na internet porque, primeiro, ele tem outras fontes de mídia, beleza? E um canal no YouTube é um deles, que mesmo assim já foi derrubado também, alguns canais dele. Então é mais sobre o branding que ele construiu em torno do nome dele e da figura dele, tá certo? Então, mesmo que o canal dele, que ele tem agora, eu acho que é o Nômade Digital, seja derrubado, a tendência é que ele consiga reerguer esse canal muito rápido, porque a audiência dele vai acompanhar ele, né? Existe esse sentimento de identificação e, digamos assim, um relacionamento entre ele e a audiência que faz com que a audiência siga ele, independente do canal ou do perfil que ele esteja utilizando, tá certo? Então tem essa questão dos bloqueios
Tem a questão do shadow ban. Então, para quem não sabe o que é shadow ban, seria o banimento silencioso. Então, muitas vezes a rede social ela não vai lá te bloquear, mas ela vai cortar todo o seu alcance. Se um belo dia você posta lá o seu story, você tem 5.000 visualizações nos seus stories, no outro dia, quando você vai postar novamente, apenas 200, 300 pessoas estão assistindo você. Por quê? Muito provavelmente porque você recebeu shadow ban. O Instagram ele resolveu cortar o seu alcance, tá? Então isso acontece também e é muito ruim. Quem já está na internet há muitos anos sabe que, sei lá, 5 anos atrás o cenário era totalmente diferente. Para você conseguir crescer seu Instagram, você conseguia crescer, sei lá, postando apenas lá nos seus carrosséis no feed, tá certo? Hoje em dia você já tem que apelar para outras estratégias como a utilização de vídeos curtos, né? Que são os Reels, que acabaram se tornando... que é basicamente a cópia ali do TikTok, né? Que foi incorporado ao Instagram. E mesmo assim, não existe mais o mesmo alcance que existia antigamente, né? Hoje em dia, a pessoa ela tem que... Isso porque a plataforma, na realidade, ela quer que você pague para ter alcance, para você aparecer para as pessoas. Eu, como já trabalho há muito tempo, o tráfego pago, sei exatamente como funciona isso, beleza? Então, o alcance orgânico já não é mais o mesmo e ele pode ser ainda mais limitado caso a plataforma não vá com a sua cara, beleza? E, além disso, eu também quero falar sobre a questão de que no Instagram é mais difícil de você construir uma conexão real com a sua audiência. Por quê? Porque lá é uma plataforma de conteúdos curtos e rápidos, então a pessoa ela vai ter um contato muito curto com você. Às vezes você vai gravar um story, uns 3, 4 stories, a pessoa, para assistir todo o seu conteúdo ali, esse conteúdo perecível, ela vai gastar, sei lá, 2 minutos, tá certo? Ou então, por exemplo, você posta uma foto no Instagram, ela vai levar quanto tempo para ler a legenda? Sei lá, 1 minuto? Então, é basicamente isso, é muito rápido, é muito superficial e você acaba não construindo uma verdadeira conexão com a sua audiência. Então, esse é o terceiro argumento porque eu acredito que você não deveria depender exclusivamente do Instagram, tá certo? E Fred, qual é a solução disso? Como é que eu posso me proteger dessa questão? Como é que eu posso não depender apenas do Instagram? Eu já cometo esse erro, o que é que eu faço agora? Então, na minha opinião, você tem que construir uma audiência própria, beleza? Por quê? Porque com audiência você se encontra alavancado em mídia. Quando você tem audiência, você consegue se alavancar em mídia. E o que é se alavancar em mídia? É quando você, por exemplo, sei lá, um exemplo do meu cliente, né? Você aquece uma base de 20.000 pessoas, faz uma live, entram lá, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas na sua live, e aí você consegue vender para 5%, 2% dessa audiência, tá certo? Dependendo do valor do produto, você faz uma puta grana. Então, se alavancar em mídia é isso, é você fazer uma oferta para milhares de pessoas, ou dependendo de quem você é, dezenas de milhares, centenas de milhares, tá certo? E vender pra cacete, tá? Porque você não precisa convencer todo mundo a comprar de você. Você só precisa convencer aquela minoria mais engajada, aqueles 1%, beleza? Que realmente acreditam no seu trabalho e gostam de você, tá? Então, você tem que se alavancar em mídia, sim. Você pode até utilizar o Instagram para trazer tráfego para os seus produtos, porém você não pode depender somente dele. Então você tem que construir uma audiência que seja sua. Como você constrói uma audiência que seja sua? Através da criação de uma lista de e-mail, tá? Lá vem Fred falar de novo de lista de e-mail. Cara, todo vídeo eu vou falar aqui até eu te convencer a criar a sua, beleza? Mas o que é uma lista de e-mail? Pô, não sei se você já observou que existem várias aí na internet. Normalmente o pessoal usa o termo newsletter, né? Tipo, sei lá, tem o The News, né? Tem o Tecnodrop, o Desperta, né? Enfim, tem várias listas de e-mails gigantescas hoje em dia na internet, tá bom? Inclusive, muitos criadores já utilizam também. Tem o Charles Vix lá do Economista Sincero, ele tem uma lista de e-mail. Tem o Pedro Sobral também que utiliza. Então, pessoal, lista de e-mail é uma audiência que é sua, não tem como ser tomada, não existe algoritmo. O algoritmo não vai mudar do dia para noite e vai cortar seu alcance. Não existe isso, beleza? A lista de e-mail ela é basicamente o Bitcoin das mídias, tá? É inviolável, é intocável. Se por algum motivo a plataforma que você utiliza para mandar e-mails para os seus clientes ela for derrubada, tudo bem, você vai lá, baixa a sua lista, pega o arquivo lá em Excel e
sobe em outra plataforma e continua mandando seus e-mails como se nada tivesse acontecido, tá certo? E você está enviando um conteúdo em texto para as pessoas, tá? As pessoas que vão consumir esse conteúdo, elas são obrigadas a ler o seu conteúdo realmente e prestar atenção. Então, ao invés de ser aquela superficialidade do Instagram, a pessoa ela vai passar, sei lá, se você manda um e-mail com 400 palavras, 500 palavras para essa pessoa todos os dias, se ela se acostuma a ler todos os dias de você, e normalmente entre 15% e 20% da audiência que existe ali no e-mail vai te acompanhar todos os dias, tá certo? Essa pessoa ela vai levar quanto tempo? 3 minutos? 5 minutos? Todos os dias lendo o seu conteúdo. Então, a capacidade que você tem de construir um relacionamento, tendo esse contato diário com ela, tá certo? É muito maior. Então, a chance, inclusive, de você conseguir converter uma parcela dessa audiência para comprar algum produto seu também é muito maior do que utilizando as redes sociais tradicionais, beleza? Então, ao meu ver, a melhor maneira de você escapar aqui do algoritmo do Instagram e evitar perder tudo, tá? Como o exemplo do meu cliente, é você realmente construir uma audiência própria, beleza? Ele já tem, só para tranquilizar, ele já tem a lista dele, tá certo? Então, a gente tá trabalhando, mas realmente o faturamento dele caiu muito porque a quantidade de seguidores para a quantidade de leads que ele tem dentro da lista é muito menor. Então, foi um impacto financeiro, mas a gente está correndo atrás de resolver isso, beleza? E se você tem interesse em começar a vender aqui na internet, a começar a construir um negócio lucrativo no digital, eu te recomendo muito conhecer o meu livro Uma Venda por Dia, onde eu vou te ensinar a criar seu primeiro infoproduto e a vender ele com consistência e lucratividade aqui na internet, mesmo que você tenha pouco tempo e dinheiro. Então, se você tem interesse em aprender como fazer isso, dá uma olhada no link aqui da descrição, beleza? O que eu vou estar deixando o link desse meu livro digital, o Uma Venda por Dia. E se você assistiu até aqui, eu quero te agradecer pela sua atenção, tá bom? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Valeu muito pela atenção, até a próxima. Valeu, Magnata!